Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao 9º episódio do PScast, um podcast feito por jovens para quem mais quiser ouvir e aprender sobre empreendedorismo, vendas, finanças, marketing e tudo mais que envolve o mundo dos negócios. Oi, pessoal. Me chamo Gabriel. Sou aluno de administração da URGS. Sou parte da PS Júnior, então faço parte da empresa júnior de administração da URGS. E hoje estou aqui com um convidado muito especial. Ele que participou da PS Júnior, já presidiu a empresa, então já tem uma grande experiência com a PS. Também participou bastante do movimento Empresa Júnior, foi bastante presente. Graduou-se em 2012 em administração pela URGS, então realizou bastante coisa. E, além disso, veio se tornar o terceiro vereador mais votado na cidade de Porto Alegre no ano de 2020. Então, Felipe, fiz uma breve apresentação tua, mas queria que tu contasse para nós um pouco sobre a tua história, um pouco sobre a tua caminhada como empreendedor, como político e também como pessoa. Beleza, bom cumprimentar vocês, obrigado pelo convite. Resumindo a história toda, entrei em 2006 na administração na URGS, no segundo semestre dos preguiçosos, né, que ganharam um semestre inteiro de descanso. E prontamente comecei a trabalhar primeiro no CAEA, né, entre aspas, trabalho, como fui voluntário do CAEA, e depois acabei fazendo uma viagem para o exterior, onde eu fui trabalhar como cozinheiro num resort de esqui nos Estados Unidos. Quando eu voltei de lá, entrei na PS, fiquei 2 anos e meio na PS, fui de consultor a presidente, depois fui conselheiro da federação, fui embaixador da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, da BJ, né? Aí em 2010, trabalhei em Bruxelas pela Brasil Júnior e pela Confederação Europeia de Empresas Juniores durante 7 meses, antes de regressar para o Brasil. E quando eu voltei, comecei a estagiar. Primeiro, fazia uma consultoria freelance de marketing e estratégia. Depois, comecei a estagiar numa empresa que recém tinha sido fundada pelo um ex-PS, o Thiago Eichenberg. A empresa era de tratamento de pallets de madeira de indústrias exportadoras e exportadoras. E tinha poucos funcionários. Entrei lá com 5, 6 funcionários e acabei me tornando, no decorrer dos anos, aí, sócio-diretor. Nós nos tornamos um grupo empresarial, tivemos aí a abertura de outras empresas, compramos um concorrente, e eu saí da empresa apenas em 2016, quando me elegi vereador pelo Novo, para não haver nenhum tipo de conflito de interesse, pedi a saída da sociedade. A gente já tinha aí 3 marcas administradas com abrangência estadual, tecnologia nossa instalada em pelo menos 14 estados brasileiros, cerca de 70 funcionários. Em 2013, 2014, eu acabei conhecendo o partido pela internet, nunca tinha participado de política antes, nem me interessava, aliás, achava uma perda de tempo. Meu foco sempre foi na carreira empresarial. E quando eu conheci o Novo na internet, achei muito diferente tudo aquilo que eu estava lendo sobre estatuto, né, a ideia do partido, de pessoas de fora da política, né, com uma bagagem, né, mais de gestão, que era aquilo que a gente aprendia na faculdade, que trabalhava, enfim, de ter planejamento estratégico, ter indicador de desempenho, ter meritocracia, né, ter processo seletivo para selecionar quadros, não viver de dinheiro público, mas sim de mensalidade de filiados que concordassem com as ideias, e por aí vai. Então, ajudei a fundar o Novo no Rio Grande do Sul e acabei sendo eu aí eleito em 2016 na primeira eleição. Eu nunca tinha disputado nem Grêmio Estudantil, né? No CAEA eu fui convidado a integrar a chapa, então a minha primeira eleição da vida mesmo foi justamente a de vereador e acabei sendo eleito naquela ocasião com a 5ª maior votação em Porto Alegre. Em 2020 eu acabei indo para a reeleição, me reelegi vereador e aí fui para a 3ª maior votação em Porto Alegre, 14.279 votos. Nesse meio tempo todo, eu sempre mantive um pé no setor privado, né? Primeiro que eu sou investidor pessoa física desde 2007, também participo de uma SPE com familiares que tem um terreno. A gente está pensando em construir aí um pequeno edifício. Me envolvo também com investimentos de startups, então gosto muito do setor privado, é a minha praia. Estou na política, acredito que temporariamente, muito mais por um chamado aí de querer ajudar, contribuir para que o Brasil possa ser mais amigo do empreendedor, né? Porto Alegre possa ser mais amiga do empreendedor, já que é isso, afinal de contas, que eu aprendi no próprio movimento Empresa Júnior, né? É um grande movimento que eu sou apaixonado, aí tem uma escola de formação de líderes, de jovens empreendedores, e que
eu pude ver, estando lá na Europa, né, como que faz diferença no Brasil. E aí foi meio que ao natural o meu engajamento em outras atividades voluntárias, não só na política, como também fora dela, Junior Achievement, Projeto Pescar e outras, né, atividades que eu me dediquei voluntariamente a ajudar a levar a mensagem adiante. Brevemente é essa a história. Bacana, bacana. Muito válido também te parabenizar, né, pelas votações, por toda essa história que tu contou pra gente. Mas agora eu queria saber, imagino que como investidor, estudante, político, empresário, em algum momento já tenha dado alguma tropeçada. Então, caso já tenha acontecido, queria saber como é que foi e principalmente como é que tu fez para superar esse desafio, seja em qualquer um desses ramos que eu citei que tu já atuou ou até como pessoa, caso venha à cabeça. Olha, tem várias, né? Aliás, se tem uma coisa que eu me orgulho são dos meus erros, porque se a gente não erra, a gente não aprende, né? Então tem que ter capacidade de errar rapidamente, aprender e melhorar. Então, assim, é óbvio que na hora não foi nada de motivo de orgulho, né? Foi um desespero, mas dependendo da ocasião. Mas como investidor, lá em 2008, ali com a crise do subprime, eu estava começando ali a minha jornada de investidor e estava completamente comprado em Vale do Rio Doce, e eu experimentei ali perder quase 50% do que eu tinha naquela ocasião juntado. Então, foi uma derrota que, na minha opinião, né, tempos depois, se tornou o custo de aprendizagem, né, o custo de aprender a operar mercado financeiro. Acabou pagando aí uma escola aquele prejuízo. Não era muita coisa também, né, porque eu estava no início da minha carreira, então não era muita coisa. No setor privado, lá nas empresas, teve um case de insucesso no grupo lá, que foi quando a gente estava abrindo uma indústria de biomassa de madeira, né, energia renovável, e nós tivemos aí tinha um plano de negócio aí de começar a operar em torno de 2 anos depois da compra do terreno e construção do pavilhão, e no final das contas levou quase 4 anos para a gente conseguir o licenciamento suficiente para querer entrar na política e mudar essas regras para que quem quisesse investir, empreender, enfim, ainda mais no setor que era esse, né, energia renovável, justamente fazer reaproveitamento de resíduo, uma coisa super boa para o planeta, boa para a economia, boa para as indústrias, né? E a gente não conseguia. Então, acabou sendo um fracasso. O projeto não saiu do papel. Em vez dos 2 anos, ele ficou 4 anos só para licenciamento e só saiu do papel quase 7 anos depois. Eu já tinha saído do grupo empresarial, né? E acabou mudando, inclusive, os rumos. Em vez de biomassa de madeira, virou energia solar, inclusive. Foi um grande aprendizado também de que não se envolver com a política também cobra o preço. Às vezes e aí eu tinha muito essa crença, né, de não querer me envolver com política no passado, porque eu achava que política não fazia o menor sentido, era perda de tempo, eu tinha que focar no meu negócio. E eu aprendi com isso de que era justamente por eu não dedicar nada do meu tempo à política que eu tinha fracassado um dos negócios. Quem não sabia nada sobre negócios estava fazendo leis que atrapalhavam quem estava focado nos seus negócios. Então, era preciso, de alguma forma, contribuir para que as coisas não seguissem assim. Acho que são dois exemplos de tropeço, assim. Eu acredito que ambos foram motivos de aprendizado, amadurecimento e resiliência também, porque nenhum dos dois me levou a desistir de fazer o que eu estava obstinado a fazer, né? Depois a empresa saiu do papel, as outras empresas do grupo seguiram adiante, né? Não prejudicou o grupo empresarial esse insucesso, e tampouco a perda de dinheiro na bolsa naquela ocasião da crise representou uma saída do mercado financeiro, bem pelo contrário, amadureceu inclusive as estratégias de investimento que eu vinha usando, fez com que eu lesse muito mais, aprendesse muito mais, e hoje eu tenho um portfólio de investimentos muito mais robusto e hoje sou muito mais maduro em tomar decisão. É muito legal, Felipe, toda essa tua experiência de realmente superar os desafios e em nenhuma hora pensar em desistir, né? Sempre ir para frente. Tu tinha mencionado um pouco antes da importância, né, que o movimento Empresa Júnior teve na tua caminhada, principalmente voltado mais para o lado empreendedor, né? Qual que tu acha que foi a importância tanto do movimento como da PS no teu desenvolvimento pessoal e profissional? E tu acha que essa é uma experiência válida? Tu recomendaria ela para outras pessoas? Eu recomendo até hoje para todo mundo, né? Quer seja alguém da área da administração, quer seja, ou melhor, especialmente de outros cursos, né?
Eu acho que todo mundo deveria ter a experiência de tentar abrir um negócio, de tentar trabalhar próximo de uma empresa, enfim, ver a realidade de quem empreende, bota seu tempo, dinheiro, né, sua pele em risco, né, como diz o Taleb, né, botar skin in the game ali. Isso é a melhor forma de tu entender como as coisas funcionam, né, ganhar a humildade necessária para poder tomar melhores decisões e amadurecer enquanto pessoa. E eu vejo que a PS foi um catalisador de desenvolvimento. Assim, eu levaria talvez 7, 8 anos para aprender as coisas que em 2 anos de PS eu aprendi, justamente porque as empresas juniores, no geral, são centros de formação de lideranças aí, com uma capacidade incrível de fazer com que você gire o ciclo PDCA ali, você vai, planeja, erra, né, quebra a cara rapidinho, né, já tem um colega ali para compartilhar alguma coisa, dar uma dica, ou falar com algum cliente, professor, que vai te botar a mão no ombro, te ajudar. Então, tu aprende, né? Tu levanta, cai e se recompõe muito rápido, várias vezes durante o tempo de empresa júnior. Isso é fundamental para crescer. E na PS, também foi através do movimento Empresa Júnior que eu conheci a importância de empreender, né? A importância do empreendedorismo. Não existe país desenvolvido que não tem bons empreendedores, não existe sociedade desenvolvida que dê qualidade de vida para as pessoas se não existem empreendedores dispostos a arriscar, inovar, a fazer melhor, a fazer bem feito, enfim. E essa é o grande motor do desenvolvimento humano, né? Roubando aí um pouco do insight do Schumpeter, né? Boa, boa. Tendo em vista essa tua fala, né, valorizando o empreendedorismo, recomendando essa experiência para muita gente, que é o que nós aqui, nós três na gravação, vivenciamos hoje, mas fica uma pergunta que tu até citaste na tua fala, mas queria que desenvolvesse um pouquinho mais, em relação ao empreendedorismo ser democrático, né? Simplificando, se ele é para todo mundo mesmo, ou ele é só para uma parte específica da sociedade? Eu vejo o empreendedorismo como super democrático. Aliás, todo mundo tem a liberdade de tentar, errar, consertar, fazer de novo. Agora, o fato dele ser democrático não significa que ele é para todo mundo, né? São poucas pessoas, infelizmente, que são resilientes e têm um espírito criativo de perseverança para seguir em frente, tentar de novo se reconstruir, ou mesmo recursos, né? Querendo ou não, nós somos um país que ainda é muito difícil para quem é pequeno, para quem não tem condições, seja de conhecimento, seja financeiro, de conseguir se reerguer de uma derrota, né? E a gente sabe, especialmente em países desenvolvidos, o valor que tem a derrota, né? O fracasso no Brasil é muito mal visto em comparação a países desenvolvidos, porque o fracasso no Brasil custa muito caro, né? Quanto tempo leva para você fechar uma empresa? Quanta energia se gasta com um jurídico, né? Advogado, para limpar o nome, para conseguir fazer a quitação de todos os débitos, e como isso mancha a reputação, porque se arrasta por anos. Enquanto que em país desenvolvido, você rapidamente soluciona quando fracassa e vira rapidamente um aprendizado para tentar de novo. Então, eu acho que o empreendedorismo é, sim, democrático. A gente fala em empreendedorismo, ou empresário, em geral, no Brasil, a gente tem um estigma de que essa palavra significa, né, o cara de gravata, o cara de polo ali, que tem estrutura, que tem condições, que tem educação. E, bem na verdade, a maior parte dos nossos empreendedores não tem isso, né? A maior parte dos nossos empreendedores é um empreendedor de necessidade, poucos, né, são de oportunidade, especialmente na base da pirâmide ali, né? Pessoas que têm um baixíssimo nível de instrução, que precisam dar um jeito, né, de montar sua carrocinha de cachorro-quente, né? Fazer ali uma compra e venda de produtos básicos, né? Atuando como revendedor, seja de roupa, seja de produtos de beleza, seja, enfim, né, de qualquer tipo de artigo, objeto, para conseguir ter seu sustento. Então, eu vejo que, primeiro, né, o povo brasileiro é muito empreendedor, por essência, porque ele precisa disso, e, segundo, que é uma democracia, mas que são poucos que conseguem perseverar. Então, a gente precisa, né, construir elementos que deem maior confiança para as pessoas poderem seguir adiante, ter resiliência, e, no segundo momento, também, que dê alguma estrutura de segurança para que ela possa saber que ela pode fracassar e não vai perder tudo com isso, que ela vai ter um apoio para conseguir e tentar de novo, né? Usar desse aprendizado do fracasso para conseguir ser bem sucedida na próxima tentativa. Muito legal esse teu ponto, Felipe, que o empreendedorismo ele é bastante democrático, né? A gente vê no Brasil também um crescimento muito grande, assim, de empreendedores jovens, né? E tu enxerga isso como algo bom? Tu acha que existe alguma idade para começar a empreender ou qualquer um pode, assim, qualquer idade?
Qualquer um pode, não vejo idade. Aliás, a melhor idade para empreender é o quanto antes, porque quanto antes tu fracassa, quanto antes tu aprende, quanto antes tu está preparado para ser bem sucedido, para tu conseguir, né, entender como é que funciona o mundo, né, o mercado, enfim, adaptar tuas próprias ideias e teu negócio para ser bem sucedido. A gente nota, né, a cultura brasileira, de novo, né, essa cultura do fracasso ainda é muito forte, é um estigma, né, fracassar. Enquanto que a gente olha o país desenvolvido, que é a criança de pequena aprende a vender limonada, né, vai lá, se vira, né? Tem cases, inclusive, de jovens empreendedores em outros países que com 5, 7, 8 anos, né, conseguem construir negócios, aprendem como a coisa funciona e decolam, né? E isso é excelente para o país, para a pessoa. Eu vejo assim como uma atividade supernatural, especialmente para que a pessoa consiga o quanto antes, né? Ser livre, né? Eu vejo a liberdade como totalmente vinculada à capacidade de não apenas o sustento financeiro, como também ser livre para poder buscar seus sonhos, ser livre para poder buscar sua felicidade e entender como é que o processo de você entregar melhores soluções para a sociedade, servir a sociedade através de empreendimentos, né, como uma forma de realizar a tua própria felicidade, né? A gente vê como tem gente que é apaixonada pelo seu trabalho porque encontrou seu propósito, encontrou ali uma missão de vida e acaba sendo muito bem sucedida nisso. Nem todo mundo tem a sorte de, numa primeira oportunidade, encontrar o seu propósito, encontrar ali a sua melhor atuação. Então, quanto antes tentar, é melhor, né? Eu, por exemplo, já fiz uma cacetada de coisa, né? Quando eu estava no colégio ainda, eu tinha uma banda no colégio e a gente pagava os ensaios de estúdio fazendo camiseta com spray, comprava na ferragem spray, tocava o spray em cima da camiseta com molde de raio-x e vendia as camisetas. Com essa grana a gente pagava os ensaios. Né? Depois aprendi sobre Bolsa de Valores com a Junior Achievement no segundo ano do ensino médio. Fui lá e paguei por 10 pila, era a ação da nossa empresa de bombom. No final dos 3 meses lá, eu ganhei 20 e poucos pila. Eu pensei, caramba, olha só esse negócio, paguei 10 pila, ganhei 20 e poucos pila. O que eu fiz no momento seguinte? Pedi uns pila emprestado e fui lá e comprei ações das empresas de outros colégios da volta ali. Eu estudava no colégio da Zona Sul, peguei meus amigos que eram de outros colégios e fui comprando ação da empresa de sabonete, da empresa de waffle e tudo mais. E fiz uma graninha com a ação de mini empresa. E aí um dia meu pai me falou, sabia que existe a Bolsa de Valores, e me mostrou o Folha Invest, né, porque é uma ferramenta de simulação. Ou seja, né, eu tive a oportunidade de conseguir testar muito rápido como é que funcionava esse negócio, de empreender, de testar e tudo mais. E isso, sem dúvidas, ajudou para a minha formação. Né? Se mais gente pudesse ter essa oportunidade, seria excelente. Baita, perfeito. Eu também, particularmente, sou um apoiador assim, de iniciar essa jornada o quanto antes, mas ainda nesse tema, queria te perguntar, porque pode ser algo que impeça esses empreendedores jovens. Queria saber da tua parte, se tu já passou por algum tipo de preconceito por estar entrando em um meio que muitas vezes, como tu falou, tem um pessoal mais experiente, tem um pessoal mais velho, tem um pessoal um pouco mais prepotente, se tu já sofreu e também se tu acha que essa falta de experiência ela pode ser prejudicial para o sucesso deles, dos jovens, né? Olha, com certeza tu sofre em alguma medida o preconceito em qualquer coisa que tu vai fazer, seja empreendendo ou não, por ser jovem, né? Tem uma coisa que todo jovem em algum momento está errado, né? Então a gente está aprendendo. E eu senti muito isso em várias oportunidades, seja em consultoria, clientes que eram céticos, ou mesmo pessoas que decidiram não ser clientes e foram atrás de alguma outra solução, até pior para o seu negócio, mas porque tinham cabelos brancos envolvidos. E mesmo quando entrei na política, eu fui eleito em 2016 como vereador mais jovem da Câmara de Porto Alegre. Eu tinha 28 anos. Os primeiros meses aqui dentro era o pessoal olhando para o lado e me chamando de moleque, praticamente. Né? Tive que trabalhar em dobro, né, para mostrar justamente que não estava aqui para brincar, que tinha maturidade, competência e conhecimento para fazer a diferença. Então, ao mesmo tempo que a gente pode escolher, né, enxergar nesse preconceito algo que nos diminui, que nos desmotiva, eu acho que é legal sempre pensar de que esse é um elemento de desconfiança natural de um consumidor, né, de um stakeholder aí, que tu vai ter que te provar que tu é aquilo ali, que tu é muito capaz, né? Então pode ser um fator motivador de tu virar, dar a volta por cima e mostrar que aqui tu veio, né? Enfim, acho que faz parte e a falta de experiência, ela é um elemento que talvez seja um ponto a se aconselhar quem é jovem e vai começar a se arriscar, de que tome riscos pequenos, né?
para que justamente possa ter perdas controladas. Então, imagina quando eu tive a perda na Bolsa de Valores em 2008, com a crise lá, eu tinha por volta de R$ 3.000 investidos, perdi por volta de 2.000. Tá? 2.000 naquela época era, sei lá, um mundaréu de dinheiro. Estágio naquela época pagava 400, 500 pila. Então, era muita grana. Imagina se hoje eu perdesse 75% do que eu tenho investido de patrimônio. Então, assim, o tombo é muito maior. Que bom que eu aprendi lá atrás, né, com um recurso muito menor, mais controlado. E aí também é a questão da oportunidade que, às vezes, algumas pessoas têm mais que outras, que nem todo mundo tem condição de ter esse colchão aí para poder testar, errar e se levantar, né? Tem que saber dosar o risco. E essa é uma medida de responsabilidade importante, para especialmente quem está começando aí, ou assessorando quem está começando, de dizer, vai com um passo de cada vez, para que o tombo não seja, não te machuque tanto. Né? Show. Muito legal essa tua visão. Eu também acho que é muito importante começar jovem, mas também começar aos poucos, né? Dando para ter um risco bastante controlado, né? Passando agora, o que tu acha do empreendedorismo no Rio Grande do Sul? Ele é fácil de acontecer? Tu já citou alguns pontos que às vezes é difícil de fechar uma empresa, ou tem muito trabalho para abrir, mas tu acha ele de uma maneira geral, assim, ele é simples de acontecer no Rio Grande do Sul ou é muito complicado? Olha, eu vejo o Brasil como uma terra de oportunidades, tá? Eu acho que tem diversos setores, áreas e negócios que têm um potencial incrível de retornar, de dar certo e de prosperar. A gente ainda tem muitas lacunas de desenvolvimento econômico nos mais diversos setores, mas a gente tem um grande inimigo aí, que é justamente a burocracia, o Estado brasileiro, né? Que não só é um sócio oculto, que toma boa parte desses recursos, como também coloca uma série de obstáculos no caminho para que tu possa fazer as coisas seguindo a regra, né? Aliás, tem uma coisa que é difícil de tu entender no Brasil quando tu vai empreender, é quais são as regras. Ontem eu estava em reunião com secretarias que falavam sobre o problema, às vezes, de você fazer um licenciamento onde a sua licença na secretaria A está condicionada à secretaria B. E para você ter a licença da secretaria B, você precisa da A. E aí você tem um looping infinito de insanidade burocrática, né? Esse tipo de amarra a gente ainda enxerga no Brasil, a gente precisa desatar. Aliás, essa é uma das minhas missões enquanto político, né? Foi ajudar a fazer com que os nós sejam os menores possíveis, né? Desatar esses nós e os obstáculos sejam os menores possíveis, para que todo mundo que quer, desde abrir seu mercadinho de bairro, seu boteco, vender o que quer que seja, e-commerce, enfim, quer empreender, possa fazer da maneira mais simples, fácil e barata possível. É só assim que a gente vai conseguir fazer com que realmente a gente dê oportunidade e torne o empreendedorismo algo democrático. Boa, perfeito. É o que nós queremos. E seguindo ainda nessa linha, mas voltando um pouco para o Felipe, foi uma questão que a gente passou, mas não conseguiu desenvolver muito. E é algo que intriga, né? Porque a iniciativa privada, ela consegue fazer a diferença, ela é menos truncada, né, que a iniciativa pública. E aí, onde é que fica a explicação para tu ter migrado da iniciativa privada para o público? Quais foram as tuas principais motivações? Essa é uma baita pergunta, Pedro. Foi uma decisão muito difícil para mim, tá? Lá em 2016. Eu estava fazendo minha pós-graduação em Georgetown e o Novo tinha sido fundado em setembro de 2015, isso era fevereiro de 2016, e eu lá em Washington recebendo mensagens e ligações do pessoal aqui dizendo que o Novo tinha decidido ter candidatos em Porto Alegre, me dizendo, tu tem que ser candidato, já tem uma experiência aí de 6 anos, 7 anos, né, com empresa, mais tua formação, e tu ajudou a fundar o Novo no Rio Grande do Sul, conhece as ideias e tal, e eu tinha convicção de que eu não queria isso, de que eu queria uma carreira no setor privado, queria empreender, queria, enfim, tocar minha vida adiante. Foi muito difícil tomar essa decisão, especialmente por 2 razões, né? A primeira delas, né, o medo de entrar na política, porque a política é vista por muitos como um lugar onde só tem gente suja, corrupta, onde, né, que nem diz o Bernardinho, né, o técnico de vôlei, né, que é afiliado do Novo, que ele diz, as pessoas enxergam a política como entrar numa carvoaria de jaleco branco. O risco de sair sujo é muito alto, né? E a gente tem que mudar essa visão. E justamente esse receio fez com que talvez muitas pessoas boas optassem por não entrar na vida pública e deixassem a política só com aqueles que são incapazes, né? Ou pessoas talvez pouco qualificadas ou mal intencionadas mesmo, né?
E aí a gente viu que esse caminho não deu certo para o Brasil. Aquela história, se a gente seguir fazendo as mesmas coisas, nós não vamos atingir resultados diferentes. E naquela ocasião, quando eu ajudei a fundar o partido, né, e até fui uma das lideranças das manifestações pelo impeachment da Dilma e tudo mais, eu me sentia com um senso de propósito de retornar, né, de me dedicar a trabalhar pela melhoria da vida do cidadão, né, muito forte. Até porque eu lembro que um mentor meu, profissional, um dia que eu estava tomando café com ele, ele me perguntou, né, pô, por que tu não quer calçar chuteira e entrar em campo? Tu só quer ficar na arquibancada xingando os juízes e jogadores? É muito cômodo. Ele tinha toda a razão, né? Eu estava até então na arquibancada xingando os jogadores, mas não estava disposto a calçar chuteira e entrar em campo. E aquilo me tocou bastante. Assim. E aí, de novo, né, a questão do MEG, acho que veio muito alto nisso. A gente, quando passa pelo movimento Empresa Júnior, tu faz voluntariado, tu começa a construir dentro de ti um senso de propósito muito grande, né? Da importância do teu envolvimento para que as coisas mudem ao teu redor. Naquele momento, eu decidi, então, topei participar do processo seletivo para ser candidato, depois passei no processo seletivo, toquei minha campanha com o espírito de que, olha, eu vou ajudar a eleger alguém do novo para, se eu acredito nesse projeto, mostrar que é possível fazer, pelo menos, né, diferente na política, né, oxigenar as ideias. E acabou que eu fui eleito, né, pro desespero dos meus pais, né? Meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, são servidores públicos, ambos queriam que eu fosse concurseiro, e quando eu falei para eles da ideia de concorrer, eles quase me deserdaram, né? Eu lembro muito da minha mãe me dizendo que não tinha criado um filho para isso, meu pai com medo que eu, né, sujasse o nome da família e tudo mais. Então, assim, é muito difícil para uma pessoa que está trilhando uma carreira profissional no setor privado, tudo mais, começando ainda, que nem eu estava começando minha carreira, tomar a decisão de entrar na política, entrar no setor público. E naquele momento eu entendo que foi muito pelo meu perfil de risco mesmo, né, de dizer, não, olha, se eu não fizer, quem é que vai fazer por mim? Então, pelo menos deixa eu tentar. E esse mentor, quando me provocou isso, ainda brincou, né? Pô, pelo menos vereador é um trainee da política. Se tudo der errado, tu cai fora e volta para tua vida privada. Tu não vai estar estigmatizado como um político de carreira que tu vai ter que seguir isso a vida inteira. Bom, né? Hoje, olhando para trás, eu estou super satisfeito da decisão que eu tomei. Vejo que o meu propósito de entrar para fazer diferente, dar exemplo e inspirar pessoas até melhores do que eu, né, muito melhores do que eu, a virem para a política, deu muito certo. Hoje tem centenas de pessoas, Brasil afora, aliás, muita gente do MEG resolveu concorrer, está fazendo aí mandatos muito bonitos, né, muito profissionais, também porque viram pessoas, amigos seus, colegas seus, tomando esse risco e sentindo mais a vontade de dar esse passo adiante. Acho que é isso que a gente precisa, sabe? A gente precisa de mais lideranças boas, capazes, éticas e comprometidas em fazer a diferença. Se amanhã eu sair da vida pública e voltar para a empresa, vou voltar com muito orgulho dessa caminhada de ter motivado pessoas muito melhores do que eu a ter comprado esse desafio e levar adiante. Show, muito legal. Essa questão do propósito, realmente, o MEG, ele é um ponto muito diferencial na vida das pessoas, né? E algo que tu falou lá há um tempo atrás, sobre que a tua missão busca muito ajudar os empreendedores com todo o teu trabalho, sempre facilitando na abertura de empresas, facilitando em todas as questões burocráticas. Tu acredita que a iniciativa privada ela pode estar atuando em conjunto com a pública também para beneficiar toda essa população que quer empreender como um todo? Eu acredito que a melhor coisa que o setor público deve fazer para ajudar o privado é não atrapalhar. No Brasil, a gente atrapalha demais, né? Nós estamos aí, escolhe um dos indicadores, né? Mas seja no ranking do InBusiness, seja no ranking Cidades Empreendedoras da Endeavor, ENAP, seja pelos diversos órgãos, aí tu tem desde do Fraser Institute, né, canadense, que mede liberdade econômica, passando pela Heritage, todos eles colocam o Brasil em péssima posição em competitividade, né, atração de investimentos, facilidade para se abrir empresa e tudo mais. E essas avaliações, né, tem papers publicados sobre isso, né, mostram justamente que existe uma correlação fortíssima entre liberdade econômica e desenvolvimento humano. O IDH, né, a renda per capita, a expectativa de vida, até mesmo pautas que não parecem estar diretamente relacionadas, como preservação do meio ambiente, acesso a direitos básicos, direitos sociais, né, a liberdade civil, elas estão vinculadas muito fortemente à liberdade econômica e à facilidade de se empreender. É na disrupção do empreendedor que surge o emprego, surge a inovação, surge
a riqueza que vai depois fazer com que aquela sociedade ande para frente, né? Que surja um novo medicamento, que surja uma nova tecnologia para integração, para educação, para saneamento, né, para preservação ambiental, né, para combustível e por aí vai. Então, assim, o papel da iniciativa pública, na minha opinião, é justamente não amarrar o empreendedor, deixar que ele possa buscar seus sonhos, inovar, tudo mais, e ser um papel muito mais de mediador dos conflitos que são inerentes a essa atividade. Né? Então, ele não pode fazer isso roubando, passando por cima de um terceiro, prejudicando terceiros, gerando externalidades negativas. Então, o papel do governo talvez seja muito mais o de preservar essas relações sociais, né, preservar esses direitos fundamentais das pessoas e fazer com que se tenha, né, segurança para que as pessoas, né, segurança tanto jurídica quanto segurança, né, de vida mesmo, né, para que a pessoa possa investir em si mesmo, na sua família, para que, né, ela se desenvolva, ela tenha a sua propriedade respeitada, seu imóvel ali com suas matrículas e registros, que ela saiba quais são as regras vigentes para ela poder respeitar a lei, que ela saiba quais são as consequências de não respeitar a lei, que elas sejam devidamente punidas caso cometam crimes, né? Então, vejo isso muito relacionado e a razão de existir do Estado, né? Quando a gente olha lá para o passado, por que se conceberam Estados-nações, né? É basicamente para oferecer segurança aos seus cidadãos. E a gente nota como o Brasil sequer consegue prover algo que é o motivo da criação do Estado. A gente tem uma completa insegurança, né, com relação às nossas vidas, às nossas propriedades, às nossas, inclusive, os nossos contratos. Então, tudo isso acaba fragilizando aquilo que é provado, que são as instituições que fazem um país dar certo. Perfeito, perfeito. Felipe, falamos sobre juventude, falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre desafios, também sobre a vida pública. E para fechar esse assunto agora, vou te perguntar algo que geralmente não se pergunta, mas talvez seja muito interessante ouvir a tua resposta. Se tu pudesse fazer o exercício hoje de voltar no tempo e conversar com o Felipe Camozzato, que acabou de ingressar na faculdade, ou seja, mal vivenciou, já teve as ações da empresa de sabonete, mas ainda não era grande coisa. O que tu falaria para ele? Qual seria a principal lição que tu daria para ele ser bem-sucedido ou ser feliz? Aí também vai de ti. Eu diria para participar de empresa júnior, para se envolver nos projetos que a universidade oferece. Aliás, a própria escola de administração tem uma série de iniciativas. Hoje tem dezenas mais do que tinha na minha época, né? Tu tem uma capacidade incrível de conhecer pessoas diferentes, aumentar a tua rede, né, de contatos, conhecer diferentes visões sobre aquelas tuas concepções de vida, né? Isso é muito rico, né? Gosto muito daquele discurso do Steve Jobs, que ele fala sobre conectar os pontos, que às vezes a gente vai aprendendo ao longo da vida coisas muito aleatórias, que parecem aleatórias no momento, mas que ali na frente você conecta essas ideias, essas visões, e acaba sendo um grande insight para alguma coisa que é muito grande, que tu vai construir ali na frente. E eu vejo assim que hoje eu me elegi vereador muito por fruto de todos os contatos, as pessoas que eu convivi, por eu sempre ter sido muito engajado em diversas iniciativas. Né? Falei do Junior Achievement, falei do CAEA, falei da empresa Júnior, falei de movimentos, né, de manifestações de rua, Projeto Pescar, enfim, a própria Alumni da Escola de Administração, eu sou um dos fundadores também da Alumni. Então, assim, tudo isso me oportunizou conhecer pessoas incríveis, né? Pessoas que são muito diferentes de mim, tiveram trajetórias de vida completamente distintas e que eu pude aprender com elas, né? Compartilhando os meus erros, pegando os conselhos, né? Ouvindo o que deu certo e errado para elas, enfim, trocando figurinha, podendo ouvir, às vezes, conselhos que se a gente fosse contratar coach para fazer, pagaria muito caro ou não teria condição. Então, o melhor coach, às vezes, que a gente tem é nesse momento da vida, quando a gente é jovem, está iniciando os estudos aí, poder ter pessoas que a gente admira, que a gente observa, que são pessoas muito dedicadas, que são nossos amigos ali, que vão estar com a gente para nos dar aquele toque, né? Se está fazendo alguma coisa errada, de que não é por aí, ou que deveria fazer tal e tal coisa, ler tal livro, né? Ou ver tal palestra. Então, eu diria, se eu pudesse voltar no tempo, era eu aproveitar todas essas oportunidades, ler muito mais do que eu li naquela época. Eu já lia bastante, mas ler muito mais do que eu li naquela época. E não comprar Vale do Rio Doce naquela circunstância.
ou pelo menos ter lido algum dos livros sobre bolhas, para não ter sido pego tão desprevenido, né? Boa, boa. Mas é o que tu falou, né? Esses erros, essas tropeçadas servem para criar caráter, para que não se repita. Então, é válido, né? Querendo ou não, é válido, e o que nos construiu é o que nos faz ser quem nós somos. Mas, Felipe, para finalizar aqui, a gente tem uma pergunta padrão de todo o PSCast. Eu queria te pedir indicações de livros ou filmes também, qualquer tipo de literatura que a gente possa consumir, sobre os temas discutidos hoje, né? E enquanto eu te dou um tempinho para pensar, eu já deixo aqui algumas. A minha primeira indicação é o livro O Lado Difícil das Situações Difíceis, escrito pelo Ben Horowitz, CEO de uma grande empresa de tecnologia do Vale do Silício, e ele conta sobre a gestão da empresa dele em tempos de crise, que é o que pouco se faz ultimamente, né? A gente consome muita literatura de autores que passaram por grandes sucessos, que têm grandes impérios, e ele conta o dia a dia do empresário mesmo, todos os desafios que se enfrenta. E também, além disso, indico o filme A Rede Social, que conta sobre a criação do Facebook por dois jovens bastante conhecidos, e inclusive um deles brasileiro. Legal, Pedro. Eu estava pensando aqui e, bom, um livro que até tem bastante a ver com o que a gente está falando aqui, que eu li lá no início da empresa, foi Como Fazer uma Empresa Dar Certo em um País Incerto, tá? Que é uma coletânea da Endeavor com diversos empreendedores brasileiros que contam suas histórias. É um livro muito interessante, tem muitos cases legais ali, e para mim foi bastante inspirador, assim. Um outro livro que para mim era de cabeceira, que era o livro que eu tinha visto que um dos sócios da Ambev usava, que era o Dobre Seus Lucros, né? Mas falando sobre ideias, né, e mais política, um livro que transformou a minha maneira de ver o mundo, assim, foi A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Para mim foi um livro muito marcante. E para trazer um filme, esse filme eu acho um filme muito legal, espetacular. Chorei nesse filme, que é o menino que descobriu o vento. Que é a história de um garoto, né, num país africano, que ele justamente usa do conhecimento que ele leu nos livros, né, toda aquela pobreza lá, para fazer um catavento e conseguir levar um pouco mais de dignidade para sua família. Assim, eu acho um baita filme, uma baita lição de vida aí, totalmente vinculado ao que a gente está falando aqui, né, sobre conhecimento, empreender e a capacidade da pessoa de transformar a sua realidade. Ótimas indicações, Felipe. Esse filme eu já vi, ele realmente é muito bom. Ele é bem triste, mas é uma história sensacional. E aqui ficam as mesmas indicações também. Eu gosto bastante do livro Na Raça, pelo Guilherme Benchimol, que é fundador da XP, um grande empreendedor do Brasil. A XP é uma das principais empresas atualmente, então realmente uma história de bastante sucesso e mostra bastante das batalhas que ele passou, né? E de filme, um filme mais descontraído, que eu gosto bastante também, que é o Lobo de Wall Street, que conta a história do Jordan Belfort também, realmente um cara muito bom no comercial, sabe muito sobre vendas, e é uma parte muito importante, né? E ainda mais estrelado pelo grande Leonardo DiCaprio. Então, um filme realmente muito bom, de muito sucesso. Boa, Gabriel. Então, assim a gente já vai finalizando. Felipe, eu agradeço demais pela tua participação. E, além disso, eu abro aqui, caso tu queira dar algum recado final, talvez divulgar as redes sociais, alguma coisa do tipo. Bom, primeiro, então, reforçar o agradecimento ao convite para participar. Fico super feliz, eu sou muito fã da PS, devo muito à PS por tudo que ela me proporcionou, e até brinquei aqui fora do ar que contem comigo para o que precisar, né? Para a PS eu sempre abro espaço na agenda. E deixar aberto também aí minhas redes, para quem quiser me seguir, seja em qual plataforma for, ou tiver dúvidas aí, quiser mandar pergunta, enfim, fiquem super à vontade, né? @Felipe Camozato. No mais, desejar aí que vocês aproveitem essa experiência de empresa júnior. Foi um dos momentos, sem dúvidas, aí, mais importantes da minha trajetória, e espero que quem está nos ouvindo e ainda não tomou decisão de entrar numa empresa júnior, que decida por tentar, vai lá, participe do processo seletivo, vai fazer muito bem para vocês. Feito, Felipe. Muito obrigado. Agradecendo novamente, foi muito legal a tua participação. Pessoal, esse foi mais um PSCast. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos.
se inscreve no canal, ativa o sininho também para estar recebendo notificação nos próximos PScasts. E tchau, tchau e até a próxima.